Olá, tudo bem? Sou Cristiano Márcio, estamos aí de volta com esse projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Acompanhe conosco a leitura de hoje, Marcos, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Vamos lá? Marcos, capítulo 14. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. E eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderia ser dada aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Mas Jesus disse: deixe essa mulher em paz, porque é que vocês estão aborrecendo. Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês. Em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ele fez o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com o chefe dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneiros para comemorar a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vá até a cidade. Lá se irá se encontrar com vocês um homem que está carregando um pote d'água. Vai atrás desse homem e diga ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar onde fica a sala em que eu e meus discípulos vamos comer para o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar, que prepare ali tudo para nós. Os discípulos foram até a cidade e encontraram tudo o que Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor está achando que sou eu? Está? Jesus respondeu: é um de vocês, e que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos.
peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam o vinho. Então disse Jesus: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus para o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei desse vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou lhe dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhe disse: sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí eles começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E aí ele disse: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. E ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, mas difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e encontrou de novo dormindo. E eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou na 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando um homem que está me traindo. Jesus ainda falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos, vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. E o traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda e leve bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles prenderam a Jesus e o entregaram. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espada e porretes para me prenderem, como eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado no lençol, seguia Jesus enquanto tentaram prendê-lo. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos o chefe dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe no pátio da casa grande do sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo,
com os guardas para se esquentar. O chefe do sacerdote e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de condenarem à morte, mas não conseguiam nenhuma. Muitos diziam mentira contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentira, e eles diziam: nós ouvimos como ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de tudo e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tomou a perguntar: você é o Messias, o Filho bendito de Deus? O Filho de Deus bendito? E Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens no céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas roupas e disse: não precisamos mais de testemunho. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então o que resolve? Todos estavam contra Jesus e aí condenaram a morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe? E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo e olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro, começou a dizer que estavam perto: este é um deles, este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Depois as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida que é você um deles, pois você também é da Galileia. E aí Pedro: eu juro que não conheci o homem de que vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que a Jesus lhe tinha dito antes: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Capítulo 15. Marcos capítulo 15. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E o chefe dos sacerdotes fazia umas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: você não vai responder? Veja quantas acusações estou fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Toda a festa de Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião havia um homem chamado Barrabás. Estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que o chefe do sacerdote tinha inveja de Jesus e o que era por isso o que havia entregado a ele. Mas o chefe dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, que soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo e ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem, que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica. E que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido,
Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram Jesus com a capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas e em seguida o levaram para fora, a fim de o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, pai de Alexandre e Rufo, era de cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Queriam dar vinho misturado com almante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiam as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu as escrituras sagradas que dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. E os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e exultavam assim: Ei, você, que disse que era capaz de destruir o templo e torná-lo a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver, Messias, Rei dos Judeus, desça agora da cruz, então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o sentavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. E às 3 da tarde Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando por Elias. Alguém correu e molhou a esponja em um vinho comum e pôs na ponta do bastão e deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente à cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, esse homem é o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José, Tiago, o mais novo. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia, mas dessas estavam ali outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do Conselho Superior. José também esperava a vinda do Reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com os Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Era o dia do corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou os oficiais romanos e perguntou se fazia muito tempo que Jesus já tinha morrido. Depois de receber informações do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. Jesus comprou um lençol de linho, colocou o corpo da cruz e enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado de rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo.
Madalena e Maria, mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Marcos, capítulo 16. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra e fechar a entrada do túmulo? E elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. E elas ficaram muito assustadas, mas ele lhes disse: não se assuste. Sei que vocês estavam procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Veja o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem o recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou em outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 12 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele respondeu por não terem fé e teimaram de não acreditar no que haviam contado, o que os tinha visto ressuscitar. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aos que crerem será dado o poder para fazerem esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar em línguas. E se pegarem cobras e beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles estarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho em toda parte. E o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira.